Na pequena cidade de São Francisco do Sul, o sol começava a se erguer lentamente sobre as colinas que cercavam a fazenda de Joaquim. Os raios dourados filtravam-se pelas janelas de madeira da casa simples, iluminando o ambiente com uma luz suave e quente. Joaquim, um homem de meia idade com mãos calejadas e rosto marcado pelo trabalho duro, já estava acordado há horas. Ele sempre acreditou que a vida na roça era uma bênção, mesmo que estivesse repleta de desafios. Com um olhar atento, ele observava os animais enquanto os alimentava, um ritual que lhe trazia paz. Manuela, sua esposa, estava na cozinha, preparando o café da manhã. O aroma do pão quentinho misturava-se ao cheiro da terra molhada que entrava pelas janelas. Ela sempre sonhou em ter uma família grande, crianças correndo pelo quintal, mas o tempo havia passado e o casal não conseguira realizar esse sonho. Talvez um dia, pensava ela, enquanto olhava pela janela com um leve sorriso, mas também com um toque de melancolia. Joaquim, o café está quase pronto, chamou Manuela, com a voz doce que sempre aquecia o coração do marido. Ele se virou, um sorriso no rosto. Já vou, meu amor. Só preciso terminar aqui. Enquanto trabalhava, Joaquim pensava na rotina que se repetia dia após dia. O cultivo da terra, o cuidado dos animais e a esperança de um dia colher os frutos do seu esforço. Para ele, a vida era simples, mas cheia de significados. No entanto, havia um vazio que o acompanhava, um desejo por algo que ele não sabia exatamente o que era. Completando suas tarefas matinais, Joaquim decidiu dar uma olhada no galinheiro. O cheiro do feno e o som das galinhas cacarejando eram familiares e reconfortantes. Ele sempre admirou a maneira como essas aves eram simples, mas extremamente úteis. Ao abrir a porta de madeira, ele sentiu um frescor que contrastava com o calor que começava a se instalar do lado de fora. Enquanto caminhava entre as galinhas, algo chamou sua atenção. No fundo do galinheiro, em um canto esquecido, ele avistou um ninho diferente. Curioso, aproximou-se e, para sua surpresa, encontrou ovos negros brilhando sob a luz filtrada. Joaquim franziu a testa intrigado. Nunca tinha visto algo assim antes. O que será que isso significa? Murmurou para si mesmo, enquanto pegava um dos ovos cuidadosamente. Ele os examinou com detalhes, a superfície lisa e fria, refletindo sua própria imagem. Joaquim sentiu um misto de fascinação e apreensão. O que poderia nascer desses ovos? Seriam apenas pintinhos comuns ou algo mais? Isso o fez lembrar das histórias que sua avó contava sobre ovos mágicos que podiam trazer sorte ou desgraça. "Joaquim, você está demorando!" gritou Manuela, quebrando o silêncio do galinheiro. "Já estou indo, Manuela", respondeu, guardando os ovos sob seu braço. Ele decidiu levá-los para casa, sentindo que aquilo era uma oportunidade que não poderia deixar passar. Ao entrar na cozinha, Manuela o olhou com curiosidade ao ver os ovos negros. "O que você trouxe aí?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Olha isso, Manuela. Encontrei no galinheiro. Nunca vi ovos assim antes." Ele colocou os ovos sobre a mesa como se estivesse apresentando um tesouro. Manuela se aproximou, examinando os ovos com interesse. "São estranhos, não? Você tem certeza de que são seguros?" "Não sei, mas não posso simplesmente deixá-los lá. Acredito que podemos chocá-los e ver o que nasce." Ela hesitou, um olhar de preocupação cruzando seu rosto. "Joaquim, e se forem algo ruim? Ou se não nascer nada?" Sua voz estava cheia de incerteza. "Eu sinto que esses ovos podem trazer algo bom. Precisamos de uma mudança, Manuela. Olhe para nós", disse ele com um brilho de esperança nos olhos. "Estou cansado da rotina, da falta de filhos." Manuela suspirou, lembrando-se de seus próprios sonhos. "Eu também quero algo mais, querido, mas precisamos ser cautelosos. Não podemos nos deixar levar pela emoção." Joaquim, no entanto, estava decidido. Ele sempre fora um homem de fé e acreditava que aqueles ovos poderiam ser a chave para algo novo em suas vidas. "Vamos chocar os ovos. Se não nascer nada, pelo menos teremos tentado. Não podemos nos permitir viver com arrependimentos." "Está bem", concordou Manuela, relutante. "Mas se algo der errado, precisamos estar prontos para lidar com isso." Ele sorriu, sentindo que aquela era uma decisão positiva. "Combinado", disse ele, animado. Assim,
Joaquim e Manuela se dedicaram a preparar um espaço seguro para chocar os ovos. Colocaram um aquecedor e puseram os ovos cuidadosamente em uma caixa forrada com feno. O ato de cuidar dos ovos trouxe um novo ânimo à casa, e por um momento, esqueceram-se de suas preocupações diárias. "Você realmente acredita que algo vai nascer deles?" questionou Manuela, enquanto organizava o feno. "Eu sinto que sim." Joaquim estava convencido. "Pode ser que esta seja a mudança que tanto precisamos." O olhar dele transmitia uma esperança genuína, e Manuela não conseguiu evitar o sorriso. "Então vamos cuidar bem deles. Se são especiais, merecem nosso carinho." Os dias se passaram, e a rotina do casal começou a girar em torno dos ovos. Cada manhã, Joaquim verificava a temperatura e a umidade, enquanto Manuela se ocupava em manter o ambiente limpo e confortável. Eles falavam sobre o que poderia sair daqueles ovos, sonhando juntos com a possibilidade de um futuro mais brilhante. Mas o que Joaquim não sabia era que aquela simples descoberta no galinheiro mudaria suas vidas para sempre. Enquanto ele se perdia em sonhos e esperanças, a vida estava prestes a apresentar desafios que exigiriam toda a sua coragem e resiliência. E assim, em meio a um cotidiano simples, Joaquim e Manuela aguardavam com expectativa o que o destino tinha reservado para eles, sem saber que sua jornada estava apenas começando. Joaquim e Manuela estavam na pequena cozinha de sua casa, uma construção simples, mas aconchegante, com paredes de barro e um telhado de palha que havia resistido ao tempo. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, criando um ambiente acolhedor. Sobre a mesa de madeira rústica, os ovos negros repousavam, cobertos por uma toalha branca, como se fossem relíquias preciosas. O fazendeiro observava com uma mistura de expectativa e apreensão, enquanto Manuela preparava um café forte para acalmar os nervos. "Você acha que vai dar certo, Joaquim?" Manuela perguntou, enquanto mexia o café com uma colher de metal. Seu olhar se fixou nos ovos, e uma preocupação silenciosa a envolvia. "E se forem mesmo como dizem, que trazem má sorte?" Joaquim, com os braços cruzados e a expressão decidida, respondeu. "Manuela, eu sinto que esses ovos têm algo especial. Não posso me deixar levar por superstições. Precisamos acreditar que algo bom pode vir disso tudo." Sua voz tinha uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesmo. O casal dedicava-se a cuidar dos ovos com carinho nos dias seguintes, aquecendo-os com toalhas e verificando a temperatura regularmente. O clima na casa, embora carregado de incertezas, começava a se encher de uma expectativa palpável. Joaquim se lembrava das histórias que ouvia de seu avô sobre como um bom fazendeiro sempre deveria ter fé em suas colheitas, e esses ovos eram, de certa forma, uma nova semente que ele plantava em seu coração. Enquanto isso, a notícia da descoberta de Joaquim começou a se espalhar pela cidade. Os moradores de São Francisco do Sul, sempre ávidos por novidades, logo estavam comentando sobre o fazendeiro que encontrara ovos negros no galinheiro. Nos cafés e nas praças, as pessoas trocavam olhares curiosos e sussurros intrigados. Dona Rosa, uma vizinha conhecida por sua língua afiada e suas crenças supersticiosas, não tardou a aparecer. "Oi, Joaquim. Ouvi dizer que você está chocando ovos pretos. Você sabe que isso é um sinal de má sorte, não é?" Dona Rosa exclamou, com um tom de voz que misturava a preocupação e uma certa satisfação em espalhar rumores. Manuela, que estava ao lado de Joaquim, sentiu uma onda de nervosismo. "Ah, Dona Rosa, não precisamos nos preocupar com isso. O Joaquim acredita que esses ovos podem trazer algo bom." Dona Rosa cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. "Acreditar é uma coisa, meu bem, mas a realidade é outra. E se essas criaturas que saírem daí forem, sei lá, monstros? Você já parou para pensar?" Joaquim, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. "Dona Rosa, eu entendo sua preocupação, mas não posso deixar que o medo ou superstições governem minha vida. Vou cuidar desses ovos, e se algo nascer, será bem-vindo." A vizinha balançou a cabeça em desaprovação, mas não insistiu mais. Ela se afastou, deixando Joaquim e Manuela com um misto de alívio e apreensão. "Você não deveria ter se deixado levar por ela, Joaquim," Manuela murmurou preocupada. "E se ela estiver certa?" "Não podemos viver com medo do que os outros pensam, Manuela.
Joaquim respondeu, pegando a mão dela e segurando-a firmemente. Devemos ter fé no que estamos fazendo. As semanas se passaram, e a ansiedade foi crescendo na casa do casal. Manuela tentava se manter ocupada com as tarefas diárias, mas a ideia de que algo poderia nascer daqueles ovos a deixava inquieta. A cada manhã, ela se perguntava se os ovos estivessem realmente vivos. Joaquim, por outro lado, demonstrava uma calma surpreendente, frequentemente indo até o galinheiro para examinar os ovos, conversando com eles como se fossem seus filhos. Hoje é o dia, não é? Joaquim dizia, olhando para os ovos com um brilho nos olhos. Eu sinto que algo está prestes a acontecer. Finalmente, em um dia ensolarado, quando a luz do sol penetrava nas frestas da cozinha, Joaquim foi até o galinheiro para fazer sua rotina matinal. Ele se aproximou dos ovos e, para sua surpresa, notou uma pequena rachadura em um deles. Seu coração disparou. "Manuela, venha rápido!" Ele gritou, sua voz ressoando pela fazenda. Manuela apareceu, ofegante, com um avental ainda amarrado. "O que aconteceu?" ela perguntou, a preocupação evidente em seu rosto. "Olha!" Joaquim apontou para o ovo, que agora apresentava uma fissura maior. Está acontecendo, Manuela!" Os dois se agacharam, observando ansiosamente o ovo. A cada segundo, a rachadura se ampliava, e logo uma pequena pata começou a emergir. Era um espetáculo fascinante, e os dois ficaram em silêncio, absorvendo a cena mágica. Joaquim sentiu um misto de alegria e alívio, enquanto Manuela, embora impressionada, não conseguia esconder a preocupação que ainda a acompanhava. "Joaquim, você tem certeza de que isso é seguro?" Manuela finalmente quebrou o silêncio, sua voz um sussurro. "E se for algo que não devíamos ter mexido?" "Precisamos deixar acontecer, meu amor," Joaquim respondeu, a emoção em sua voz. "Nunca saberemos se não tentarmos." Com um último estalo, o ovo se quebrou completamente, revelando o que parecia ser uma pequena criatura coberta de penas estranhas, um brilho iridescente refletindo a luz do sol. Joaquim e Manuela se entreolharam, boquiabertos. O que emergiu do ovo não parecia um pintinho comum. Era algo diferente, algo que desafiava a lógica e a compreensão. "Olhe para ele!" Joaquim exclamou, a excitação pulsando em sua voz. "É incrível!" Manuela se aproximou cautelosamente, um misto de fascinação e medo em seu olhar. "O que é isso, Joaquim? O que estamos vendo?" "Não sei," ele respondeu, sem conseguir conter um sorriso. "Mas parece que temos algo único em nossas mãos." À medida que o pequeno ser se afirmava, mais ovos começaram a rachar ao redor. A atmosfera estava carregada de um tipo de energia que Joaquim nunca havia sentido antes. Ele mal podia acreditar no que estava vivendo. A cada novo ovo que se quebrava, uma nova criatura surgia, cada uma mais estranha e bonita do que a anterior. "Joaquim," Manuela murmurou, seu tom agora mais suave. Talvez isso seja um sinal de que estamos prestes a começar algo novo." Joaquim olhou para ela, e em seus olhos havia uma nova esperança, um brilho que não estava ali antes. "Sim, meu amor. Talvez estejamos prestes a descobrir algo que nunca poderíamos imaginar." E assim, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam a cena, o casal assistiu, com corações cheios de expectativa, o nascimento de um novo capítulo em suas vidas. A transformação que se desenrolava diante deles não era apenas o início de uma nova jornada, mas também uma oportunidade de renovação, amor e coragem. As manhãs na fazenda de Joaquim eram sempre marcadas pelo canto dos galos e o cheiro da terra molhada. Mas aquela era uma manhã diferente. O sol brilhava timidamente, filtrando-se pelas nuvens, enquanto os pequenos pintinhos, criados a partir dos ovos negros, davam seus primeiros passos desajeitados ao sol. As penas coloridas e vibrantes contrastavam com a paleta mais sóbria da fazenda, trazendo uma nova energia ao lugar. Joaquim observava, emocionado, enquanto os pintinhos se aventuravam pelo galinheiro. O coração dele pulsava com esperança. "Olha só, Manuela, eles são tão bonitinhos!" exclamou, com um sorriso largo no rosto. Manuela, que estava ao seu lado, viu a animação do marido e não pôde deixar de sentir uma pontada de alegria em meio à sua preocupação. "Sim, Joaquim, mas você se lembrou do que as pessoas estão dizendo?" Ela hesitou,
sabendo que a conversa poderia provocar a fúria do esposo. Dizem que esses pintinhos são um mau presságio. O que se os vizinhos estiverem certos? Ah, Manuela, deixa eles falarem, respondeu Joaquim, balançando a cabeça com determinação. Esses pintinhos são diferentes, eu sinto isso. Eles podem nos trazer algo de bom, algo que precisamos. Manuela suspirou, um misto de preocupação e amor no olhar. Ela sabia que a fé de Joaquim era inabalável, mas o peso das palavras da vizinhança começava a se instalar em sua mente. Eu quero acreditar, mas é difícil, Joaquim. Você sabe como as pessoas da cidade são. Elas não vão entender. Então vamos mostrar a elas, disse Joaquim, com uma convicção que ela não via há muito tempo. Vamos cuidar deles com todo o nosso amor e fazer com que todos vejam como são especiais. Nos dias seguintes, a fazenda se transformou em um pequeno santuário dos pintinhos. Joaquim dedicava horas a cuidar deles, alimentando-os com carinho e observando cada movimento. Manuela, embora hesitante, começou a se envolver também. Ela se viu admirando as pequenas criaturas, seus olhos brilhantes e o jeito curioso de explorar o mundo ao redor. A rotina começou a mudar, e o ambiente da casa, que antes era pesado com preocupações, agora se enchia de risadas e alegria. Entretanto, a cidade não deixava de murmurar. Durante uma visita ao mercado, Joaquim ouviu risadas e comentários maldosos. Olhem só o Joaquim, o fazendeiro que acredita em pintinhos mágicos, disse um dos homens, com um sorriso sarcástico. Outro acrescentou. Acho que ele está começando a perder a cabeça. Joaquim se sentiu oprimido. Ele olhou para os pintinhos, agora cheios de vida e cor, e uma sombra de dúvida começou a pairar sobre ele. E se eles estiverem certos? Pensou, enquanto seus ombros se curvavam sob o peso do julgamento alheio. No caminho de volta para casa, seu coração pesava mais do que o normal. Ao chegar, ele encontrou Manuela na cozinha, preparando o jantar. O cheiro da comida caseira preenchia o ar, mas a atmosfera estava tensa. Joaquim decidiu abrir seu coração. Manuela, você acha que eu estou fazendo tudo isso por causa da loucura? Ela parou o que estava fazendo e virou-se para ele, preocupação estampada no rosto. Joaquim, eu não acho que você esteja louco, mas eu me preocupo com o que as pessoas dizem. Você sabe como isso pode afetar a gente. Mas eles não conhecem os nossos pintinhos, eles não sabem o quanto eles são especiais. Ele respondeu, a voz embargada pela frustração. Eu sinto que eles têm um propósito, algo maior. Não posso simplesmente desistir deles. Manuela se aproximou e segurou a mão dele. Eu não quero que você desista, meu amor. Eu só quero que você esteja preparado para o que está por vir. O que acontece se as coisas não derem certo? Joaquim olhou nos olhos dela, buscando a força que sempre encontrara ali. Então, vamos lutar juntos. Eu não vou deixar que o que os outros dizem nos impeça de acreditar. No dia seguinte, enquanto cuidava dos pintinhos, Joaquim notou que um deles, o menor e mais frágil, parecia mais afastado do grupo. Ele se aproximou preocupado. O pintinho tentava se levantar, mas não conseguia. Joaquim se ajoelhou, seu coração apertando. Oh, pequeno, o que aconteceu com você? Ele pegou o pintinho delicadamente nas mãos, sentindo a fragilidade da vida que ali estava. Manuela apareceu, seus olhos se arregalando ao ver o pintinho. O que aconteceu, Joaquim? Ele está ferido. Não sei como, mas precisamos cuidar dele, respondeu ele. O tom de sua voz carregando a determinação de um homem que não se deixaria abalar. Vamos levá-lo para a casa e fazer o que for preciso para ajudá-lo. Com cuidado, Joaquim levou o pintinho para dentro, onde puderam observar melhor o ferimento. Manuela preparou uma pequena caixa com palha e cobertores, criando um ambiente aconchegante. Precisamos ser gentis, Joaquim. Ele pode ficar assustado. Ela sussurrou, enquanto eles trabalhavam juntos. Eu sei, respondeu Joaquim, olhando para o pintinho com ternura. Assim como nós, ele também precisa de amor e cuidado. Isso é tudo o que podemos oferecer. Enquanto passavam os dias cuidando do pintinho ferido, Joaquim começou a perceber algo dentro de si. O ato de cuidar daquela pequena criatura não apenas ajudava o pintinho a se recuperar, mas também a ele mesmo. Ele sentia que estava se tornando mais forte, que estava encontrando um propósito renovado em meio à adversidade.
Cada pequeno progresso que o pintinho fazia trazia um novo ânimo, não apenas para ele, mas também para Manuela. Olha, Joaquim, ele está tentando andar! Manuela exclamou, sua voz cheia de alegria. O pintinho, com esforço, havia conseguido ficar de pé e dar alguns passos vacilantes. Joaquim sorriu, uma onda de esperança inundando seu peito. Está vendo? Ele vai ficar bem, assim como nós. Aqueles momentos simples, cheios de compaixão e amor, começaram a moldar a nova realidade de Joaquim e Manuela. A pressão da cidade e as críticas não pareciam tão pesadas quando estavam juntos, lutando por algo que acreditavam. O pintinho, que antes parecia um símbolo de seus medos, agora se tornava um emblema de resiliência e esperança. Vamos continuar cuidando dele. Um dia ele será forte e saudável, disse Joaquim, olhando para Manuela com um brilho nos olhos. Assim como nós precisamos ser. Sim, meu amor. Juntos somos mais fortes, respondeu Manuela. E naquele momento, ambos souberam que não havia mais espaço para dúvidas. A jornada deles apenas começava, e o amor que compartilhavam os tornava imbatíveis. Joaquim observava os pintinhos com um misto de esperança e apreensão. Aqueles pequenos seres coloridos se tornaram o foco de sua vida, a luz que iluminava um período sombrio e incerto. A fazenda estava enfrentando dificuldades financeiras, e a pressão estava se acumulando sobre seus ombros, como uma tempestade prestes a eclodir. Ele passava horas no galinheiro, cuidando dos pintinhos, alimentando-os com a mesma dedicação que antes dedicava às suas colheitas. Sentia que se investisse mais tempo e recursos neles, talvez pudesse reverter a situação. Manuela, disse Joaquim um dia, enquanto observava os pintinhos saltitarem ao seu redor. Acho que esses pequenos podem nos ajudar a salvar a fazenda. Eles têm algo de especial. Manuela, que estava organizando alguns utensílios na cozinha, parou e olhou para o marido. A expressão dela era uma mistura de ceticismo e curiosidade. Como assim, Joaquim? Pintinhos coloridos não vão resolver nossos problemas financeiros. Precisamos de dinheiro e isso não vem de cuidar de aves. Joaquim respirou fundo. Ele sabia que a lógica de Manuela estava correta, mas havia algo dentro dele que insistia que, talvez, aqueles pintinhos fossem mais do que simples aves. Eu sinto que eles podem atrair gente para a nossa fazenda. Podemos fazer algo diferente, vender produtos. Quem sabe até abrir uma pequena atração. As pessoas vão querer ver esses pintinhos. Manuela se aproximou, apoiando-se na mesa com os braços cruzados. E se isso não funcionar? E se as pessoas rirem de nós? Você sabe como a cidade é. Eles não têm medo de zombar do diferente. Ele a encarou, sentindo a determinação crescer dentro dele. Eu não me importo com o que eles pensam, Manuela. O que importa é que estamos tentando algo novo. E se der certo, pode mudar tudo para nós. A hesitação nos olhos de Manuela começou a se dissipar. Ela observou Joaquim, vendo a paixão em seu olhar. Certo, Joaquim. Vamos tentar. Mas, se as coisas não funcionarem, precisamos estar prontos para fazer ajustes. Não podemos nos arriscar demais. Sim, Joaquim respondeu animado. Vou começar a planejar algo. Podemos criar um espaço para as crianças com atividades e até pequenas competições. As famílias vão adorar. E quem sabe isso pode nos trazer um pouco de renda. Com o passar dos dias, Manuela começou a se envolver mais nas atividades com os pintinhos. O sorriso em seu rosto era uma visão que Joaquim não via há tempos, e isso lhe dava força. Os dois se reencontraram em meio ao caos que era a vida na fazenda. As risadas ecoavam pelo galinheiro enquanto eles cuidavam dos pequenos, e Manuela, mesmo cética, começou a perceber que aquelas aves estavam trazendo uma nova dinâmica ao lar. Olha como eles estão crescendo, disse Manuela, enquanto um dos pintinhos tentava voar, batendo suas asas desajeitadas. São tão engraçados. Você realmente acha que as pessoas vão querer vê-los? Eu tenho certeza, respondeu Joaquim, abrindo um sorriso. Vamos fazer um cartaz anunciando nosso pequeno evento, um dia com os pintinhos. O que acha? Pode ser divertido, Manuela concordou, agora com um brilho nos olhos. E se conseguirmos fazer um lanche, algo simples, pode ser um atrativo a mais. Os dias que se seguiram foram repletos de planejamento e trabalho árduo. Joaquim e Manuela se uniram em torno da ideia, dividindo tarefas e organizando a fazenda para receber visitantes.
O galinheiro foi limpo e decorado, e Joaquim se dedicou a fazer um espaço onde as crianças poderiam brincar com os pintinhos. Quando o festival da cidade se aproximou, a expectativa na pequena fazenda era palpável. Joaquim sentia um nervosismo crescente, mas também uma esperança renovada. Ele sabia que precisava aproveitar aquela oportunidade para mudar a percepção das pessoas sobre os pintinhos. O dia chegou, e o sol brilhava intensamente, prometendo um bom tempo para o evento. "Joaquim, você está pronto?" perguntou Manuela, enquanto vestia um avental florido. "As pessoas já devem estar chegando." "Pronto ou não, é hora de mostrar nossos pequenos ao mundo", respondeu ele, ajustando o chapéu na cabeça. "Vamos fazer isso juntos." As primeiras famílias começaram a chegar, crianças correndo animadas em direção ao galinheiro. Joaquim, com o coração acelerado, apresentou os pintinhos e logo as risadas e os gritos de alegria começaram a ecoar. As crianças ficaram encantadas com as aves coloridas, e o calor da interação humana trouxe um novo ânimo àquela fazenda ressequida. "Olha, pai! Olha aquele pintinho amarelo!" uma garotinha exclamou, apontando para um dos pintinhos que pulava de forma desajeitada. Joaquim sorriu, observando a alegria nas faces das crianças. Ele nunca havia se sentido tão vivo. Manuela, ao seu lado, observava com um sorriso satisfeito. "Viu? Eu disse que eles trariam alegria", comentou, tocando o braço de Joaquim. "Isso é só o começo." À medida que o dia avançava, mais e mais pessoas começaram a se juntar ao evento. Havia risadas, brincadeiras e até um pequeno concurso para ver qual pintinho conseguia correr mais rápido. Joaquim estava no seu elemento, falando com os visitantes, explicando os cuidados que tinha com os pintinhos e compartilhando histórias sobre como tudo começou. "Esses pintinhos são mais do que apenas aves para nós", dizia ele a um grupo de crianças que o olhavam com admiração. "Eles são um símbolo de esperança, e cada um deles tem um jeito único de ser." "Eu quero um!" uma das crianças gritou, fazendo todos rirem. "Ah, quem sabe um dia se vocês cuidarem bem", respondeu Joaquim, piscando para a garotada. Mas apesar da alegria que permeava o ambiente, uma parte de Joaquim ainda sentia um frio na barriga. A crítica da cidade sempre esteve presente, e ele sabia que nem todos estavam convencidos de que os pintinhos eram uma boa ideia. Ele poderia ser visto como um tolo por muitos. Enquanto os visitantes se divertiam, Joaquim se afastou um pouco, observando a cena com um olhar pensativo. Ele se perguntava se, de fato, conseguiria mudar a percepção das pessoas. O que aconteceria se, no final do dia, tudo isso não passasse de uma ilusão? Manuela notou a expressão de Joaquim e se aproximou. "Você está pensando demais, amor. Olha ao seu redor. As pessoas estão se divertindo, e isso é o que importa." "Eu sei, mas e se isso não for suficiente? E se as pessoas voltarem a nos criticar?" ele questionou, sua voz carregada de incerteza. "Então nós continuaremos a tentar. A vida é feita de riscos, Joaquim. E eu estou com você." "Sempre estarei", disse Manuela, segurando a mão dele. A conversa o acalmou, e Joaquim sorriu. Ele sabia que, independentemente da opinião dos outros, tinha ao seu lado a melhor parceira que poderia desejar. Juntos, eles eram capazes de enfrentar qualquer tempestade. Com um novo ânimo, Joaquim decidiu que era hora de voltar ao galinheiro, onde as risadas e os gritos de alegria ainda ecoavam. Ele estava determinado a aproveitar aquele dia ao máximo, sem deixar que suas inseguranças o tirassem do caminho. O festival continuou, e Joaquim percebeu que estava se apaixonando mais uma vez pela simplicidade daquela vida. Ele estava rodeado por crianças, risos e pintinhos, e isso era tudo o que realmente importava. O sol brilhava intensamente sobre a pequena cidade de São Francisco do Sul, enquanto a praça central se preparava para o festival anual. As barracas coloridas estavam sendo montadas e as crianças corriam animadas, ansiosas pelas atrações que aguardavam. Joaquim estava nervoso, seus pés pareciam pesados e seu coração batia acelerado. Ele ajustou a caixa de madeira que continha os pintinhos em sua mão, observando a agitação ao seu redor. Manuela, ao seu lado, notou a apreensão no semblante do marido. "Calma, Joaquim. As pessoas vão adorar nossos pintinhos. Olha como elas estão sorrindo", Manuela disse, tentando transmitir confiança. Joaquim forçou um sorriso, mas a insegurança ainda o dominava. "E se não gostarem? E se tudo isso for um erro?" Sua voz tremia um pouco.
enquanto ele balançava a caixa com os pintinhos. Não pense assim. Você se lembra de como tudo começou? Esses pintinhos trouxeram alegria para nós. E agora podem trazer alegria para os outros também. Manuela respondeu, segurando a mão de Joaquim com carinho. Com um último suspiro profundo, Joaquim decidiu seguir em frente. O festival começou a aquecer, e logo ele estava cercado por crianças que se aglomeravam em torno da caixa. As risadinhas e os olhares curiosos começaram a dissipar um pouco de sua ansiedade. Ele abriu a caixa lentamente, revelando as pequenas criaturas coloridas que piavam suavemente. Os olhos das crianças brilharam de alegria. Olha, mamãe, que pintinhos lindos! Gritou uma menina, puxando a saia da mãe enquanto se aproximava. Posso tocar? Perguntou um menino com os olhos arregalados. Claro, venham! Eles são muito amigáveis! Joaquim respondeu, sentindo seu coração aquecer com a empolgação da garotada. As crianças começaram a tocar os pintinhos, e a atmosfera ao redor se encheu de risadas e gritos de alegria. Joaquim olhou para Manuela, e seu sorriso se alargou, refletindo a felicidade que agora o cercava. Ele sentiu que, finalmente, algo bom estava acontecendo em sua vida. No entanto, a felicidade foi abruptamente interrompida. Durante uma apresentação, enquanto Joaquim falava sobre os cuidados que teve com os pintinhos, um deles, mais agitado que os outros, conseguiu se soltar de sua mão e caiu no chão. O pequeno pintinho se machucou ao se debater e, no meio da agitação, começou a piar angustiado. A multidão, antes tão envolvida, se dispersou rapidamente. As crianças choravam e as mães tentavam acalmá-las, enquanto Joaquim sentia seu mundo desmoronar em um instante. Ele se agachou, tentando pegar o pintinho ferido, mas a dor da derrota o atingiu como uma onda. Ele olhou para Manuela, que estava pálida e preocupada. Eu não consigo fazer nada certo, Manuela. Olha o que aconteceu, Joaquim disse, sua voz embargada pela frustração. Manuela se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Joaquim, isso acontece. Não podemos controlar tudo. O importante é que você tentou e as crianças estavam felizes antes do acidente. Isso é o que conta. Mas eu queria que eles vissem como esses pintinhos são especiais. Agora eles só vão lembrar do que aconteceu. Joaquim respondeu, a tristeza pesando em seu coração. E se eles lembrarem do que aconteceu, mas também do quanto se divertiram antes? Lembre-se, amor, a vida é cheia de altos e baixos. Precisamos nos levantar após as quedas. Manuela disse suavemente. Joaquim olhou para o pintinho que estava em sua mão, agora calmo, e percebeu que a vida era assim, um ciclo de alegrias e tristezas. Ele se levantou, respirando fundo, e olhou para a multidão que começava a se afastar. Você tem razão, eu não posso desistir. Ele disse, um novo brilho de determinação surgindo em seus olhos. Vamos cuidar desse pintinho e mostrar a todos que podemos superar isso. Depois você pode contar a sua história, como fez até agora, e talvez eles se lembrem mais do que trouxe eles até aqui. Manuela sorriu, encorajando-o. Joaquim assentiu, sentindo que a força de sua esposa o impulsionava. Ele se dirigiu até a barraca onde algumas pessoas estavam reunidas, ouvindo suas conversas sobre o festival. Ele usou essa oportunidade para compartilhar o que havia acontecido com o pintinho ferido. Pessoal, eu sei que todos estavam se divertindo, e eu queria agradecer por estarem aqui. Às vezes, as coisas não saem como planejamos, mas isso não significa que devemos desistir. Esses pintinhos trouxeram alegria, e eu quero que todos se lembrem disso. Eles são especiais, assim como cada um de nós. Joaquim falou, sua voz crescendo em confiança. As pessoas começaram a se reunir novamente, atraídas por suas palavras. Manuela ficou na retaguarda, observando o marido com orgulho, enquanto ele continuava a falar. Sei que alguns podem achar que isso é só uma fase, mas eu acredito que podemos encontrar beleza nas pequenas coisas, mesmo quando tudo parece difícil. Esses pintinhos são um símbolo de esperança para mim e para todos nós. Ele terminou, sentindo uma onda de alívio ao perceber que havia capturado a atenção da multidão. Uma mulher do público, conhecida como Dona Rosa, levantou a mão e disse, Joaquim, nós sabemos que você fez o seu melhor. E mesmo com as dificuldades, sua coragem é admirável. Nós estamos aqui para apoiar você e sua fazenda. A multidão começou a aplaudir, e Joaquim sentiu a energia positiva envolvendo-o. Ele olhou para Manuela, que sorriu e acenou.
E naquele momento tudo parecia se unir de uma forma que ele nunca havia imaginado. Obrigada, Dona Rosa. E a todos vocês por estarem aqui. Vamos continuar a cuidar desses pintinhos e fazer com que eles cresçam saudáveis e felizes. Joaquim respondeu, sentindo-se mais forte do que nunca. Enquanto o festival seguia adiante, Joaquim e Manuela se uniram aos outros e juntos começaram a cuidar do pintinho ferido. O evento, que parecia ter começado com uma nota de desânimo, agora se transformava em uma celebração da resiliência e da esperança. E no meio de tudo isso, Joaquim percebeu que não importava o que aconteceria a seguir. Ele tinha sua esposa ao seu lado e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O sol começava a se pôr sobre a pequena cidade de São Francisco do Sul, tingindo o céu de tons laranjas e rosas, enquanto Joaquim observava os pintinhos em seu galinheiro. Aqueles pequenos seres coloridos que um dia foram apenas ovos negros misteriosos, agora se tornavam o símbolo da transformação em sua vida. Com penas brilhantes e uma energia vibrante, os pintinhos eram a prova de que a esperança poderia renascer até nos lugares mais sombrios. Joaquim sentia-se orgulhoso, não apenas pela fama que sua fazenda havia conquistado, mas pela força que havia encontrado dentro de si mesmo. Nos últimos meses, sua vida havia mudado de forma surpreendente. Ele se tornara uma figura respeitada na comunidade, convidado para compartilhar sua história em diversas palestras. O fazendeiro que um dia se sentiu isolado e ridicularizado agora era visto como um símbolo de resiliência e superação. O peso da responsabilidade o acompanhava, mas a satisfação de inspirar outros fazia tudo valer a pena. Naquele dia, ele estava se preparando para mais uma palestra. Manuela, ao seu lado, arrumava os últimos detalhes em sua roupa, enquanto Joaquim olhava para o espelho, tentando controlar a ansiedade. "Você está pronto, amor. Apenas fale do que seu coração sente", encorajou Manuela com um sorriso radiante. Joaquim assentiu, mas a preocupação ainda pairava sobre ele. "E se eu esquecer alguma coisa? E se as pessoas não se interessarem? Você sempre fala com tanta paixão. Elas vão se conectar com você, eu tenho certeza", respondeu Manuela, acariciando o braço dele. Joaquim respirou fundo, lembrando-se de todas as dificuldades que enfrentara. Ele não poderia decepcioná-la agora, não depois de tudo o que tinham passado juntos. A palestra ocorreu em um pequeno auditório da cidade, e o entusiasmo no ar era palpável. As cadeiras estavam quase todas ocupadas e o murmúrio da plateia aumentava à medida que ele subia ao palco. Ao olhar para os rostos curiosos, Joaquim sentiu um frio na barriga, mas também um calor reconfortante. Ele começou a falar sobre sua jornada, descrevendo a descoberta dos ovos negros, a desconfiança inicial de Manuela e as críticas que enfrentaram. "Eu nunca imaginei que aqueles ovos me levariam a um caminho de autodescoberta. Cada erro, cada crítica, cada dúvida que enfrentei se transformou em uma oportunidade de crescer", ele disse, sua voz firme e clara. As palavras fluíam, e ele sentiu que a plateia estava completamente envolvida em sua história. Quando os pintinhos nasceram, não eram apenas aves estranhas. Eles eram um lembrete de que a vida pode ser cheia de surpresas. E acreditem, eu estava tão perdido quanto muitos de vocês podem estar agora. Mas aprendi que a fragilidade é a chave da força, continuou, enquanto olhava para os rostos que refletiam compreensão e empatia. Ao final de seu discurso, a plateia o aplaudiu de pé. Joaquim sentiu uma onda de emoção invadindo seu peito. Ele havia tocado o coração das pessoas, e isso era mais do que ele poderia ter sonhado. Enquanto ele se retirava do palco, um homem misterioso se levantou no fundo do auditório. Com um ar de confiança, ele começou a se aproximar de Joaquim. O fazendeiro notou a presença imponente do homem, que usava um terno escuro e tinha um olhar penetrante. "Joaquim, correto?" o homem disse, estendendo a mão. "Meu nome é Roberto, eu assisti à sua palestra e fiquei impressionado com sua história." Joaquim apertou a mão do estranho, um misto de curiosidade e apreensão em seu peito. "Obrigado, senhor. Fico feliz que tenha gostado." Roberto sorriu, mas sua expressão logo se tornou séria. "Eu sou um investidor e gostaria de discutir uma proposta com você. O que você fez com aqueles ovos negros é algo raro e eu acredito que há um potencial muito maior nisso." Joaquim franziu a testa. "Um potencial? O que você quer dizer com isso?"
Os ovos negros que você encontrou têm um significado oculto. Eles são raros e podem ser muito valiosos para o mercado. Estou interessado em comprar sua fazenda e investir no que você criou. Imagine a possibilidade de expandir sua produção, alcançar novos mercados. Roberto falou, suas palavras fluindo como um rio de promessas. Joaquim ficou em choque, as informações se misturando em sua mente. Você está dizendo que meus pintinhos, que a minha fazenda, podem valer dinheiro? Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Ele olhou para Manuela, que estava a poucos passos de distância, observando a conversa com um olhar apreensivo. Sim, Joaquim, o que você tem é único. As pessoas estão dispostas a pagar por isso. E com o investimento certo, você pode transformar sua vida e a vida da sua família, disse Roberto, com um brilho nos olhos que refletia ambição. Joaquim sentiu um turbilhão de emoções. O sonho de ter uma vida melhor estava ao seu alcance, mas ele também se preocupava com o que isso significaria para sua fazenda, para seus pintinhos e para o que eles representavam. Eu preciso de um tempo para pensar, respondeu Joaquim, a voz firme, mas o coração acelerado. Isso é muito repentino. Roberto assentiu, compreendendo. Claro, tome o tempo que precisar, mas não se esqueça de que oportunidades assim não aparecem sempre. Enquanto o investidor se afastava, Joaquim sentiu um peso em seus ombros. Ele olhou para Manuela, que se aproximou, seus olhos cheios de preocupação. O que você acha, Joaquim? Isso tudo parece tão incerto, disse ela balançando a cabeça. Não quero que você se precipite. Eu não sei, Manuela. A ideia de ter a chance de mudar nossas vidas é tentadora. Mas e se isso significar perder o que construímos aqui? Joaquim sentiu-se dividido. A fazenda era mais do que um simples pedaço de terra. Era o lar onde eles haviam construído seus sonhos juntos. Precisamos avaliar as opções, conversar com pessoas que possam nos ajudar a entender essa proposta. Não podemos decidir agora, sugeriu Manuela, tentando manter a razão em meio ao turbilhão de emoções. Joaquim assentiu, embora ainda estivesse mergulhado em pensamentos. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a fazenda, ele se sentou na varanda, olhando para os pintinhos que agora dormiam sob a luz suave. A vida parecia estar em um ponto de inflexão. O que os ovos negros haviam trazido para ele era muito mais do que fama ou reconhecimento. Era uma oportunidade de reescrever sua história. Ele sabia que precisava de clareza antes de tomar qualquer decisão. O que significava realmente ter sucesso? Era dinheiro? Era fama? Ou era a paz de espírito que vinha de cuidar da terra e dos animais que tanto amava? Joaquim suspirou, olhando para o céu estrelado, sem saber que as respostas que buscava estavam mais perto do que ele imaginava.